Ah, alegria, terceiro ano. Difícil ter alegria com um assunto tão complicado como esse, né? Eu fico pensando aqui, né? Eu recebi algumas mensagens de alguns alunos falando da dificuldade que dá para entender. Esse é um assunto muito complicado. Esse é um assunto muito complicado, por isso que eu fiquei 15 minutos na gravação lá daquela aula antes da mensal ainda, que eu gravei da escola, tentando mostrar isso para vocês. A parte de indução, que começa na página 24, ela é muito complicada, ela é muito complexa. Então a gente tem que ler com calma, assistir aquela aula com calma, para entender direitinho, né? Tava vendo aqui esse exercício 4, você usa a regra da mão esquerda de novo, né? Aparece a regra da mão esquerda. Se você dá uma olhada, a regra da mão esquerda aparece aqui na página 25 pra gente, né? Ó, ele fala um pouquinho dessa regra da mão esquerda de novo na página 25. Enfim, é uma coisa que exige bastante de vocês, tá? Exige bastante. Esse exercício, esse último aqui, o 5 que a gente fez, aparece também um pouquinho na página 27. Ali na lei de Faraday tem um desenho que mostra um pouquinho isso daí pra gente, tá bom? Tem a lei de Lenz também, que mostra também esse desenho um pouquinho pra gente, como é que funciona. Enfim. Ó, a regra da mão esquerda aparece de novo pra gente aqui na página 28. Ele faz, né? Só que ele usa assim, né? Assim ou assim. Ele usa assim ou assim. É um jeito também de usar, não tem problema. Desde que vocês entendam. Entendendo, pode usar do jeito que for, tá bom? Olha só, o exercício 6 agora, nem apaguei aqui que é pra gente fazer a sequência. Agora a gente vai pro 6. Ó, o exercício 6, ele vai falar assim: uma espira retangular condutora passa entre os polos de dois ímãs realizando um movimento uniforme, como mostra a figura a seguir. Se liguem no polo do ímã, tá? Norte-sul, tá bom? Assinale a alternativa, cujo gráfico representa a variação da intensidade da corrente elétrica em função do tempo. Essa corrente elétrica ela vai variar em função do tempo, de acordo com os polos. Então, a alternativa B, D e E, você descarta. Ou é a A ou é a C. Como será que isso acontece? E por que é a A ou é a C? É a A ou é a C, a gente olha de acordo até, por exemplo, com o nosso gráfico da página 30. Você tem uma força com corrente alternada. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o gráfico da página 30, porque o gráfico da página 30, deixa eu ver se tem outro gráfico aqui pra gente melhor, não, né? Só tem o da 30 mesmo. O gráfico da página 30 não mostra que ela fica constante depois de um tempo. Depois que você coloca essa corrente, né, ó, depois que você coloca essa espira entre os ímãs, tem um pequeno intervalo de tempo que ela fica constante. Um pequeno intervalo de tempo ela fica constante, ó. Então ela vai lá, cresce até o máximo, fica constante, depois volta ao normal. Por quê? Porque os polos do ímã vai estar influenciando, tá? Então a melhor alternativa que a gente chega aqui é a C. Agora vamos para um numérico. O fluxo magnético em uma espira circular é dado em função do tempo, conforme o gráfico a seguir. Ó, esse gráfico da 7 responde a 6. Determine a força eletromotriz induzida nessa espira nos seguintes instantes. Então, ó, a gente tem vários instantes aí. Alternativa A, o que a gente tem que achar é o E, tá? Aí a gente tem aqui, ó, a variação do fluxo e a variação do tempo. Então, nós temos que achar o E. Alternativa A. O E vai ser igual a... Tem que dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico. Qual que vai ser a variação do fluxo? O fluxo está no eixo Y. Como ele quer 0,005, se você pegar esse tempo que ele quer, está antes do 0,1. Então, está aqui no gráfico, ó. Deixa eu fazer uma anotação aqui para vocês verem, ó. Fiz uma anotaçãozinha aqui de azul, ó. Ó, dá para ver, ó? Deixa eu ver se está... Aqui, ó. Tá vendo, ó, de azul? Se você descer a linha pontilhada, o tempo vai ser 0,05. Então, a gente vai ter aqui, ó, o fluxo variando de 2 a 0. Então, é 2 menos 0. Dividido por 0,05 menos 0, 0,05. 2 menos 0 é 2. Se a gente fizer essa divisão, isso aqui é menos, né? Se a gente faz essa divisão, esse valor é igual a menos 40. Ah, pode ser negativo? Pode, porque o negativo aqui ele está representando alguma coisa. Por exemplo, ele está representando aqui quanto que está sendo induzido. Não significa que o resultado é negativo, significa que está tendo aí uma indução. Na alternativa B, ele quer em 0,2 segundos. Então, de 0,2 segundos não tem variação no fluxo. O fluxo está constante. Então, a força eletromotriz ela é nula, ela é igual a zero.
Olha aí no gráfico que você vai perceber isso. Agora ele quer com 0,35. 0,35, o fluxo está variando da seguinte forma, está sendo 0 menos 2 dividido por 0,35. Então o fluxo aqui vai dar positivo, vai dar 2 dividido por 0,35. Então aqui o fluxo vai ser igual a, deixa eu ver aqui, a divisão vai dar 40, né? Não. Aí a gente tem que fazer essa divisão. Aqui na minha, ele não fez a divisão da forma correta. Então, eu vou fazer essa divisão. A gente tem que fazer ela. Ó, voltando aqui, que eu estava fazendo a continha aqui, ó, o meu deu aproximadamente 5,71, né? Porque ele variou 0,35 segundos. Então, ele varia do 0,35 ao 0. Eu estava até pensando aqui, né? Porque na minha ele usa o tempo de 0,05, né? Estava até pensando aqui. O que me parece que o exercício quer dizer é o seguinte, ó, prestem atenção. A partir do 0,3, ele começa a variar novamente. Então, aqui no nosso caso, a gente não pode contar de 0,35 a 0. Então, aqui no nosso caso, ó, a gente tem que fazer a seguinte conta, ó. É 0,35, deixa eu apagar aqui, vai ficar mais fácil de vocês entenderem, ó. Então, se a gente faz a conta com 0,35, dá 5,71, beleza. Só que o que a gente tem que entender é que ele variou de 0,35 menos 0,30. Porque a partir do 0,3 ou 0,30, ele começa a variar novamente. Então, essa variação aqui ó, vai dar 0,0 segundos. Aí, nossa resposta, ela chega nos 40 novamente, que é para ter a conservação. Entendeu? Então, olha só, se a gente faz do 0,35 a 0, dá aquele resultado que eu tinha colocado. Agora, se eu faço a partir do momento que ele começa a variar novamente, que é do 0,3 até o 0,35, por mais que o enunciado não tenha falado isso, mas aí eu vou fazer. Eu vou fazer porque é a partir do ponto que ele começa a variar. Aí eu chego no valor. Então, aqui ó, eu induzi, aqui eu já não estou tendo indução, né? Que aqui o nosso resultado é positivo. Para ser negativo, vamos pensar assim, toda pessoa induzida, ela tem um comportamento negativo? Não. Eu não sei como que a gente pode pensar, né? Mas a gente pode pensar, a gente tem que considerar que o nosso resultado negativo é quando você está sofrendo indução. Já o resultado positivo é como se eu não estivesse sofrendo, como se eu estivesse fazendo a indução, tá bom? O exercício 8, eu quero deixar ele para nossa aula remota. E eu quero fazer, me lembrem, tá bom? E eu quero fazer o 9 de transformador. Vamos deixar o 8 para aula remota, para a gente fazer juntos. O 9 agora. Considere um transformador ideal, cuja tensão do enrolamento primário seja. Então, ó, o U1, enrolamento primário, é igual a 220. E o U2, enrolamento secundário, é de 110. 110 volts, beleza. Agora vamos às perguntas. Determine sua relação de transformação. Ó, sua relação de transformação é a seguinte. Nós temos a fórmula. U1 dividido por U2, né, é igual a N1 dividido por N2. Tá na página, essa fórmula tá nas páginas anteriores aí, tá? Podem dar uma olhadinha que vocês vão achar. Então aqui vai ficar 220 dividido por 110 é igual a N1 dividido por N2. Portanto, 110 dividido por 220 é 2, né? Então, N1 dividido por N2 é igual a 2. Achamos. Legal. Esse transformador é elevador ou redutor de tensão? Esse transformador é elevador ou redutor de tensão? Bom, a gente tem que olhar pelas informações do enunciado. Como ele fala que o enrolamento primário é 220 e ele vai ser reduzido para o secundário para 110, então a gente sabe que ele é um redutor, tipo 2 aqui, né? Redutor, tipo 2. Muito bem. Vamos colocar aqui também, né? Então ele é um redutor devido ao enrolamento, né? Alternativa C, se o número de espiras do seu secundário N2 for 300, ó, N2 igual a 300. Qual vai ser o valor do N1 se o N2 for 300? Então vamos fazer a conta? N1 dividido por N2 é igual a 2. Então N1 sobre 300 é igual a 2. Então N1 é igual a 600 voltas, tá bom? Acho que termina, né? Termina.
Esse é o nosso trabalho da semana, é você me mandar essa foto, tá bom? Me mande a foto da página 32, 33. Finaliza o seu positivo on, finaliza o seu positivo on. Finaliza esse capítulo no caderno de atividades, o capítulo 23, e a gente começa a física moderna na aula remota. Aula remota, nós começamos física moderna. Vamos discutir isso. Lembra que eu falei? Gravar física moderna é mais difícil. É melhor a gente discutir na aula remota todos juntos, tá bom? Crianças, prazer gravar para vocês novamente. Está acabando. Últimas aulas nesse mês de novembro. Um grande abraço. Tchau, tchau.